Isso aqui tá com gosto de alguma coisa que não é saudável, né? Bom, deixa eu contextualizar. Eu achei que eu nem ia conseguir gravar esse vídeo essa semana. Porque essa semana foi tão corrida, mil coisas. Mas, como vocês já viram no título, algumas de vocês também me seguem no Instagram e já sabem dessa notícia. E eu falei aqui, eu acho que no último vlog eu escrevi, né? E aí muitas de vocês se interessaram, assim, em saber por que que eu decidi encerrar as minhas atividades no consultório. Pra quem não sabe, eu sou nutricionista. Há mais de 10 anos trabalho na área. Então, assim, eu acho que eu surpreendi muita gente com essa decisão. Eu acho que essa decisão divide opiniões e é um assunto tão delicado. Pera, deixa eu arrumar meu cabelo. E aí eu pensei mil vezes se eu vinha falar mais sobre o assunto, porque eu não queria mexer nesse vespeiro. Mas eu também não queria deixar de contar pra vocês a minha experiência. E eu quero começar esse vídeo dizendo que não é sobre certo e errado. É sobre realidades diferentes e é sobre também a minha realidade, a minha experiência, a minha decisão. E eu acho que é legal compartilhar aqui, porque vocês vão acabar acompanhando essa minha transição, né? Eu ainda tô trabalhando, eu ainda tô atuando na área, eu paro os meus atendimentos em fevereiro, né? Então até a última semana de janeiro eu ainda atendo, então o ritmo da minha vida ainda vai ser de trabalho, mas a partir do momento que eu de fato encerrar as atividades, vocês vão notar na minha rotina, enfim, nas coisas que eu vou trazendo de conteúdo aqui pro canal. Então, eu acho que é legal contextualizar, né? Quem tá comigo desde o início, que acompanhou as minhas fases trabalhando fora e agora, depois, 2026, suspendendo as atividades, virando oficialmente dona de casa, né? E é sobre um pouco sobre isso que a gente vai conversar, um pouco da minha opinião, do que eu acredito e por que eu tomei essa decisão. Então, mais uma vez, eu quero dizer que esse vídeo não é sobre certo e errado, é sobre realidades diferentes, contextos diferentes e também sobre a minha realidade e a minha experiência. Eu reconheço que existem cenários diferentes dentro da maternidade. Cada mulher vive uma experiência, né? Então, tem aquela mulher que gostaria muito de estar em casa, cuidando da família, do filho, mas ela não pode. Tem aquela mãe que às vezes não precisa, de fato, trabalhar, mas ela gosta de trabalhar, ela quer trabalhar, aquilo faz bem pra ela e ela vai ser mais feliz assim, ela vai ser uma mãe melhor assim, uma esposa melhor assim, e ela trabalha fora. Tem aquela mãe que trabalha de casa, empreende, né? Então ela consegue estar em casa com os filhos, mas ela também trabalha e acaba se sentindo culpada muitas vezes, porque acaba, né, demandando muito tempo ali o trabalho. Enfim, e aí carrega aquela culpa, né? Então, não trabalha fora, mas trabalha em casa dobrado e carrega aquela culpa. E tem aquela mãe que escolheu ficar em casa e fica tendo que se explicar o tempo todo, porque parece que as pessoas de fora precisam dessa explicação, dessa validação. O importante também é a personalidade da mulher, a maneira como ela foi criada, a profissão que ela tem, o tipo de trabalho. Então, se ela é concursada, se ela é empresária, se ela é autônoma, né? Se ela tem... Se ela é CLT, com que essa mulher trabalha, né? Ela pode parar, ela não pode parar, ela quer parar, ela não quer parar. Então, tu tem que analisar o contexto e essa decisão tem que ser tomada em conjunto com a família toda. Não é uma decisão, assim, que a gente toma sozinha, até porque a gente precisa do apoio, do suporte do marido, né? Enfim, isso tem que ser muito bem combinado também com o marido, né? Então, eu acho que o ponto-chave que eu queria dizer aqui é que cada mulher vive uma realidade e que a gente precisa fazer as pazes com a nossa realidade. O cenário também que a mulher, ela não para 100% de trabalhar, mas ela reduz a carga horária de trabalho. Foi o que eu fiz durante esses 2 anos de vida do Olive, né? Eu vou contar a minha história depois pra vocês. É também um cenário interessante quando a mulher reduz a carga horária porque a profissão dela permite. Ela não larga 100% o trabalho, mas ela consegue estar mais tempo em casa porque ela reduziu a carga horária. Então, são vários os cenários. Por que eu tô trazendo todas essas situações e cenários antes de contar a minha história? Porque a nossa tendência de ser humano, né, não é uma questão única, específica das mulheres, por mais que eu acho que a mulher tem isso um pouco mais aflorado. Mas a primeira coisa, quando a gente vê alguém tomando uma decisão diferente da que a gente iria tomar, a gente julga. E é normal. Eu postei o vídeo lá no Instagram falando que eu ia parar. Tenho certeza que muitas mulheres me julgaram de alguma maneira. Algumas de maneira positiva, algumas de maneira negativa. E tudo bem, porque eu estava e estou muito segura da minha decisão. E eu também entendo que é normal, porque muitas vezes eu julguei. Tenho até um pouco de vergonha de falar isso, mas é a verdade. Por muitas vezes eu me peguei julgando outras mães, mas na verdade eu admirava aquela mãe. Porque ela conseguia
né? Daqui a pouco fazer algo que eu não tava conseguindo, que era conciliar os dois e tudo mais. Tem mulheres que fazem isso muito bem, que equilibram esses pratos muito bem, que trabalham à frente de um negócio, né? Enfim, e movimentam o trabalho, conseguem lidar com a pressão de duas coisas ao mesmo tempo. Então, por muitas vezes me peguei julgando outras mães, muito feio isso, mas eu acho que também é uma realidade do ser humano, assim, né? E me arrependo e peço perdão a Deus e sempre reconheço, né, que quem sou eu para me colocar num lugar de julgar alguém, sendo que eu não conheço a realidade de cada um, né, de cada pessoa. A pessoa toma as decisões baseadas naquilo que acredita, baseadas na sua própria realidade, baseadas, né, daqui a pouco eu na mesma situação que aquela mulher estaria fazendo a mesma coisa, né, então a gente precisa olhar com mais carinho para outras mães. Mas eu entendo os julgamentos. Bom, para parte da minha história, tá? Vou fazer um breve resumo. Quando eu engravidei, eu confesso que eu não pensei nessa parte. Eu sempre sonhei em ser mãe, e eu sempre sonhei em ficar grávida. Sabe aquela história de ficar com a barriga, de viver a maternidade, de viver a gravidez, na verdade. E depois que o bebê nascesse, eu não ficava muito idealizando, muito pensando o que eu ia fazer e tudo mais. E não fazia ideia de como as coisas seriam e também não ficava gastando energia com isso. Eu não sou muito de sofrer com antecedência, graças a Deus, assim. Meu filho nasceu e eu falei, bom, eu vou vivendo as coisas e vou decidindo no caminho. Quando meu filho nasceu, eu tinha me organizado para ficar 3 meses sem trabalhar e depois de 3 meses eu teria que voltar. Porque quando o Oliver nasceu, simplesmente eu não conseguia me imaginar voltando pro consultório, porque eu tava vivendo aquilo ali tudo muito intenso, assim. Pra mim, Ellen, ali no puerpério, meu puerpério foi muito leve, muito tranquilo, graças a Deus, assim, de verdade. Mas eu me entreguei tanto para aquela situação que eu só fui voltar, assim, à realidade quando o Oliver tinha uns 6 meses. Antes disso, eu não conseguia pensar em comprar uma roupa para mim, porque de fato eu tava mergulhada em cuidar dele e viver tudo aquilo ali, muito emocionada. Eu lembro que eu chorava muito, mas eu chorava a gente fica com os hormônios muito loucos, né? Mas eu chorava de emoção, assim, de alegria, de gratidão, sabe? Era uma emoção muito grande estar com meu filho em casa, daquilo que eu sempre sonhei, assim. Então eu não tinha cabeça nenhuma para voltar pro consultório. E eu não conseguia imaginar deixar o meu filho com ninguém. E eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu cogitei fechar tudo. Só que assim, tomar uma decisão grande dessa no puerpério, eu não aconselho. Por quê? Porque a gente não tá em 100% sua consciência. E eu lembro que a minha mãe chegou pra mim e falou assim, minha filha, a mãe abriu mão, né, de trabalhar pra cuidar de vocês, eu e os meus irmãos, e ela não se arrepende disso, e de fato dá pra ver os frutos disso na nossa família, mas por muito tempo ela se sentiu menos, assim, né? Aquilo abalava ela, porque ela não fazia dinheiro, porque, enfim, a minha mãe vem de uma geração onde a mulher que fica em casa não era valorizada. Era mais normal a mulher ficar em casa cuidando dos filhos, mas não era uma coisa tão valorizada, que hoje isso já tá voltando mais, né? A gente vê essa valorização de novo da mulher em casa e tudo mais. Então, pra ela não foi fácil estar 100% em casa cuidando da gente. E ela tinha medo de eu sofrer com isso, ainda mais que, né, já fazia muitos anos que eu trabalhava, estava acostumada com isso. Então, ela se disponibilizou a me ajudar. O que ela podia me ajudar eram 2 tardes, que era o que ela tinha disponível. E eu falei, bom, mãe, com o Oliver contigo eu consigo deixar, então vamos fazer isso. E foi maravilhoso, tá? Não me arrependo um segundo. No início eu levava o Oliver junto, só pra vocês terem noção. As primeiras vezes que eu fui, ele ia junto. Aí ele começou a crescer, não tinha como. Aí a minha mãe começou a ficar aqui com ele. E 2 tardes parece pouco, mas eu já conseguia encher a minha agenda. E aí era o que era possível, assim, porque depois quem é nutricionista sabe que, né, quem trabalha com coisa assim, que tu leva muito trabalho para casa, né? Então não era só atender no consultório. Então, por exemplo, na segunda-feira de tarde eu atendia, na terça-feira de manhã eu tinha que calcular todas essas dietas, na terça-feira de tarde eu atendi e na quarta eu tinha o dia inteiro para calcular todas as dietas. Então ficava de segunda a quarta-feira a minha vida assim, completamente ocupada por consultório e cálculo de dieta. Só que ao mesmo tempo, a minha mãe vinha para cuidar dele enquanto eu estava no consultório. Mas quando eu estava em casa, né, então na segunda-feira de manhã, na terça-feira de manhã,
e na quarta-feira o dia inteiro, além de calcular as dietas, eu tinha que dar conta da casa, eu tinha que dar conta do Olive. Só que quando ele era bem pequenininho, eu colocava ele na soneca, ele fazia sonecas maiores, né? Fazia mais de uma soneca no dia. Enfim, ele ficava mais paradinho, quietinho num cantinho ali, brincando, né? Só que o tempo foi passando, ele foi crescendo e aí ele foi me demandando cada vez mais. E aquilo começou a ficar bem desgastante. E eu simplesmente fui olhar para os números. Eu disse, não, peraí, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu coloco o Olive na escola e atendo mais dias, ou eu vou precisar fechar as portas. Enfim, Ellen, por que não colocar o Olive na escola? Ele já tem 2 anos. Primeiro, por alguns princípios, assim. Eu e meu esposo, a gente acredita que o maior tempo que o Olive conseguir ficar com nós em casa é melhor. O Olive não fala nada ainda. Ele fala, ele tá inclusive cada vez mais tentando falar, assim. Mas tu não consegue entender o que ele fala. Eu entendo como mãe, assim, mas ele não conseguiria me dizer algo que aconteceu na escola, por exemplo, né? Então eu acho que isso é ruim. Mais uma vez, eu entendo que existem mulheres que precisam colocar e que as escolas, tem escolas maravilhosas hoje, né? E às vezes as pessoas me questionam, porque é engraçado que às vezes as pessoas me encontram e parece que elas querem me convencer que seria bom pro Olive ir pra escola agora com 2 anos, né? E eu entendo que tem vários benefícios de se ir pra escola, mas também tem vários benefícios de ele ficar comigo em casa. Tô agravante aí pra tomar essa decisão, né? Eu tenho muita vontade de ter outro filho. Eu não sei exatamente quando que eu vou engravidar de novo, eu ainda tô com meu DIU. E na minha cabeça eu pensava, bom, eu vou então trabalhar no consultório até eu engravidar de novo. Quando eu engravidar de novo, eu fecho as portas, porque com 2 filhos não vai ter como, se com um já tá difícil, imagina com 2. Aí eu fecho as portas e faço exatamente isso que eu estou fazendo agora, né? Dou um tempo do consultório. Enfim, mas vou esperar engravidar de novo. Só que aí, a demanda do Olive começou a aumentar tanto, eu comecei a ver tanta necessidade, ele tá precisando mais de mim, que eu disse, não tem como eu esperar, a vida é hoje, eu não sei quando que eu vou poder engravidar de novo, e eu também não quero engravidar de novo, assim, de supetão, atropelado, eu quero me organizar pra isso, né? Eu quero sentir no coração que é o momento. Então, não, vou tomar a decisão. E aí, conversei com meu marido. Como eu já tinha começado com o meu canal aqui, isso também foi um ponto decisivo, assim. Porque, querendo ou não, uma pessoa que trabalha há 10 anos, parar do nada e ficar só em função, né, da casa, talvez eu ia sentir bastante. Mas como eu tenho o canal, então, querendo ou não, claro que o meu foco vai ser a minha casa. Ó, meu filho tá acordando. Mas, querendo ou não, o canal é um trabalho também, né? Então, uma ocupação, mas que eu posso ir com calma, que eu estou trabalhando de casa, que, né, eu vou no ritmo que dá. Então, não é aquela pressão de entregar, de tudo mais. Acho que uma coisa que eu também queria falar é que a gente precisa bancar a escolha que a gente faz. Então, uma coisa que eu converso muito com meu marido, não adianta eu estar trabalhando e ficar chorando que eu queria estar em casa e vice-versa. Então, depois que eu tomei a decisão, né, que eu senti paz no coração de tomar a decisão, porque eu acho que tudo que vem de Deus traz paz, assim, no coração, né? Então, quando eu senti paz com essa decisão, eu pensei, bom, a partir do momento que eu decidi, eu preciso fazer as pazes com isso e essa é a minha nova realidade. Eu não tenho que olhar outras mulheres trabalhando e ficar sofrendo, né? Porque eu decidi fazer diferente, eu decidi estar em casa nessa fase. E o meu trabalho é algo que eu posso voltar a hora que eu quiser. Mas essa primeira infância do meu filho, ela não volta mais. Então, se eu tenho essa oportunidade, eu acho que eu tenho que encarar isso como uma bênção, como um privilégio e abraçar isso da melhor maneira. E não ficar me lamentando porque fechei as portas do consultório, porque, né? Até porque eu não tenho esse sentimento, tá? Primeiro que Deus foi tão incrível, assim, que Ele foi preparando tudo. Uma das minhas grandes preocupações era o que eu ia fazer com o meu espaço lá, porque a sala em si não é minha, é alugada, mas todos os móveis lá, tudo aquilo, né, foi um grande investimento. Então, em menos de 24 horas que eu anunciei que eu ia parar e coloquei ali a minha sala à venda, simplesmente tudo foi vendido. Então, assim, Deus já estava com tudo encaminhado e eu só coloquei o pé e Deus deu o chão, sabe? Então, ali me trouxe ainda mais certeza de que Deus estava guiando todas as coisas, até porque não foi uma decisão da noite pro dia, por mais que, assim, decidi, agora é isso, amanhã já vamos começar a resolver os detalhes, mas isso estava sendo amadurecido, pensado e orado por muito tempo antes, assim. Acho que eu precisei passar por todas essas fases. Eu acho que se eu tivesse largado o consultório lá, quando o Olive tinha 3 meses e eu pensei em largar,
pode ser que hoje eu teria me arrependido, porque eu não teria vivido tudo que eu vivi, sabe? Não tinha dado a chance, eu não teria dado a chance de viver essa experiência, trabalhar e cuidar da minha casa, e cuidar do meu filho, da minha família. Então eu vivi essa experiência durante 2 anos, sei como é que ela é, foi muito bom durante um tempo, mas agora não estava mais fazendo sentido para mim, para minha família e tudo mais. Uma decisão assim muito ponderada, conversada, dirigida por Deus, eu creio nisso. E eu não tenho nenhum medo, assim, Ellen, tu não tem medo depois, se tu quiser voltar, as pessoas esqueceram de ti. Gente, tudo que eu fiz para construir o meu nome até aqui, eu faço de novo, quantas vezes for preciso. E eu sou tão jovem, eu tenho 31 anos. Sei lá, quando os meus filhos estiverem grandes, estiverem na escola, e eu quiser voltar pro consultório, é só começar de novo, sabe? Eu não tenho esse medo, assim, eu não tenho esse medo. E as coisas mudam tanto da noite pro dia. E eu nunca tive medo de trabalhar. Eu nunca tive medo de fazer o que precisa ser feito, sabe? Eu não tô fechando o consultório porque eu vou ficar em casa de perna pra cima. Todo mundo sabe que o trabalho de casa dá muito trabalho. Eu acho que um outro ponto, daqui a pouco a gente pode até deixar para um outro vídeo, mas e eu acho que eu vou ter mais propriedade para falar quando eu estiver de fato em casa, mas eu tenho alguns planos e coisas que eu imagino, assim, que essa mesma Ellen que se desenvolve, que estuda, que quer aprender, que quer se movimentar, que tem bons hábitos, que tem rotina, tudo isso eu quero trazer para minha rotina da casa. Então não essa vida saudável, essa organização, esse desenvolvimento pessoal, esse desenvolvimento intelectual, ele não é só para mulher que trabalha fora. Eu acho que principalmente para a mulher que está dentro de casa, porque a mulher que está dentro de casa é muito fácil de se perder, né? Então a ideia é ter ainda agora, montar ainda uma nova rotina, uma nova organização, com uma dinâmica onde a prioridade vai ser a minha família, mas eu também não quero deixar de me desenvolver e tudo mais, eu já tenho isso muito forte em mente. E quero continuar aqui na internet, que eu acho que isso também traz um propósito maior, né? Eu tenho um propósito muito grande que é salvar a minha família. Não é eu que vou salvar, mas eu quero ser instrumento de Deus para ajudar a salvar a minha família, no sentido de ser exemplo, de pregar a palavra, de ser testemunha de Deus dentro da minha casa. Eu acho que isso é uma das minhas grandes missões que Deus deu para as mães e mulheres, né? As rainhas do lar. E aí, além disso, eu também tenho a missão de compartilhar isso com outras pessoas, né? Então, através do Instagram, através do YouTube, enfim, e eu quero ir atualizando vocês, porque eu não sei como é que vai ser isso, né? Então, até final de janeiro, eu estou na mesma rotina de sempre, equilibrando os pratos de consultório e casa e YouTube. Mas depois eu vou ficar só com a rotina da casa, dos cuidados da casa, do meu filho e com o YouTube, né? E aí eu até acredito que eu vou poder estar ainda mais presente aqui. Espero que esse vídeo, assim, esteja mais a título de compartilhar mesmo a minha experiência e o que eu penso, e não com algo assim de... Eu não tô dizendo aqui pra ninguém que deve fazer igual eu, né? Eu repito isso várias vezes, porque às vezes a gente tem essa tendência, né, a dizer, não, mas a Ellen tá dizendo que todo mundo tem que largar tudo, toda mulher tem que largar a sua carreira, a sua profissão. Não é assim, eu entendo que não é assim pra todo mundo, tá? Gravei esse vídeo com muito carinho, espero que de alguma maneira sirva pra alguém, contribua na vida de alguém, e é isso. Me aguardem pro próximo vlog. Beijo!